Feito. Deixa eu só confirmar se o áudio tá funcionando, eu acho. E é isso. Bora lá então? Deixa eu ver aqui. Tá, tô no jeito já. Ok. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu tenho o arquivo PDF aqui já na mão. Ele... Tá, então a gente foi até o ponto médio de um segmento e mediana e baricentro. Na verdade é só até mediana. E aí eu só vou dar uma reforçada aqui no ponto médio de um segmento para seguir mediana e baricentro, porque são pontos importantes, assuntos importantes de uma maneira geral para ciências exatas, tá? Então tá aqui o capítulo, se vocês quiserem acompanhar já com o capítulo na mão, já manda ver. Então, é o seguinte, como que funciona o ponto médio de um segmento? Então, a gente tem aqui esse segmento de reta aqui, que seus extremos são os pontos A e B, e o ponto M é exatamente o ponto médio entre o ponto A e o B. O significado disso, M é um ponto que separa o segmento de reta AB em duas partes iguais. Então é isso que significa uma mediana. Então, só para dar uma reforçada aqui, trazer um rigor de notação matemática, é isso aqui que significa. Ou, de outra maneira, a gente pode expressar assim também, ó. Correto? São todas declarações verdadeiras. Beleza? Ok, só que o que a gente faz para poder determinar qual é a ferramenta matemática que nós vamos utilizar para determinar esse ponto M entre os pontos A e B? Vocês percebem o seguinte, eu já dei a declaração aqui, que é uma declaração verdadeira, ela diz o seguinte, ó. O segmento de reta AM é igual ao segmento de reta MB. Correto? Então, eu posso fazer assim, ó. Já que é assim, por que não? Eu acho que... Não vai dar muita coisa, não. Tá. O livro ele usa outra abordagem. Tá. Então ele usa a semelhança de triângulos aqui, na verdade, né? Qual que é a ideia aqui para poder encontrar esse ponto M aqui? Ele usa uma semelhança de triângulos. Então o que acontece aqui? Quando eu seleciono um ponto M aqui e tracejo a sua projeção aqui no eixo X, formulando a posição XM, esse ponto M também atravessa, projeta uma sombra sobre um ponto que a gente chama de ponto N. E essa reta que liga o ponto M ao ponto N é perpendicular ao eixo horizontal. Correto? Então, beleza. E aí, quando eu faço isso, eu percebo o seguinte, que esse ângulo do triângulo AMN é igual ao ângulo do triângulo ABB. Além disso, esse ângulo aqui, ó, no vértice N, é igual ao ângulo no vértice P. Já está confirmado. E existe uma propriedade de triângulos que diz o seguinte, quando dois triângulos compartilham ao menos dois ângulos idênticos, o terceiro ângulo também é idêntico. Além disso, quando dois triângulos compartilham ao mesmo tempo dois ângulos iguais, isso é condição suficiente para que a gente determine que o triângulo AMN é semelhante ou proporcional ao triângulo ABB. O que significa isso é o seguinte, que se eu pegar, por exemplo,
fazer uma coisa muito doida aqui. Eu não sei se isso aqui tem rigor matemático, mas eu vou expressar isso. Se eu pegar, sei lá, o triângulo AMN e dividir pelo triângulo ABP, como eles são semelhantes, se eu dividir um pelo outro, isso aqui se fosse número, né? Daria um número, daria uma razão. O que significa isso? Que um triângulo é semelhante ao outro. Significa que o fato de um triângulo ser semelhante ao outro significa que, além deles possuírem todos os ângulos iguais, né, os ângulos internos iguais, e externos também, os seus lados, o lado de um triângulo é múltiplo do lado correspondente do outro triângulo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que se eu pegar o segmento de reta AM, se eu pegar aqui, estou expressando errado, não é assim que expressa, acho que é um chapéuzão na verdade. Pronto. Se eu pegar o segmento de reta AM e dividir pelo segmento de reta, ele pegou AB aqui, né? O AB significa que, fazer assim, como é um K, e K é constante, né, uma constante real, eu posso fazer assim, ó. Em vez de fazer um K, fazer 1 dividido por K, porque aí a conta vai ficar mais bonita. Porque 1 dividido por K também é uma constante, então tanto faz a aparência da minha constante. Beleza? Então é o seguinte, esse tamanho de segmento de reta aqui está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Beleza? E aí fica segmento de reta AB dividido por K, AB é igual a K, segmento de reta AM. O que significa isso aqui é o seguinte, que o segmento de reta AB é K vezes maior que o segmento de reta AM. É isso que significa dizer que um triângulo é semelhante ao outro. Que os lados de um triângulo são proporcionais aos lados do outro triângulo. Vou dar um exemplo aqui, que é o triângulo pitagórico, eu já citei ele, né? Então aqui é a hipotenusa 5, aqui é o 3, aqui é o 4. Que significa esse triângulo pitagórico, né? Ele é muito recorrente nos exames vestibulares, tanto de física quanto de matemática, beleza? Então aqui tenho um ângulo linha, o ângulo duas linhas, e aí se eu pego esse triângulo e multiplico cada um dos seus lados, sei lá, por 3, então esse lado aqui é 15, esse lado aqui é 12, e esse lado aqui é 3 vezes 3 é 9. E aí se eu pego 5 dividido por 15, dá quanto isso? 3. Mesma coisa se eu fizer 4 dividido por 12 e 3 dividido por 9. 4 dividido por 12 é igual a 1/3 e 3 dividido por 9 também é igual a 1/3. Então isso que significa semelhança de triângulos. Ok. Além disso, então voltando aqui para a ideia do autor do livro, além disso, como eu já declarei que esse segmento de reta AM é igual ao segmento de reta MB, eu posso fazer o seguinte. Aqui, ó. AM é igual a MB. Então, no lugar do AM, eu vou colocar MB. Então, MB mais MB AB é igual a 2 vezes MB. O livro, ele não é tão rigoroso com a anotação, ele não coloca as barras aqui em cima, mas eu coloco, tá? Eu prefiro. Se vocês fizerem uma graduação em ciências exatas, vocês vão fazer uma disciplina chamada VGA, Vetores e Geometria Analítica. Vocês vão perceber
que esses segmentos aqui eles podem ser encarados como vetores também. Então, beleza. Logo, deixa eu ver o que ele fez aqui. Em vez de colocar a M, ele colocou, em vez de colocar MB, ele colocou a M, né? Então, melhor. Isso. Ele colocou a M. Não tem problema também. Ok. Aqui é AM. E aí, segmento de reta AB dividido pelo segmento de reta AM é igual a quanto? 1. Né? Porque isso aqui estava multiplicando o número 1 que estava implícito. Ok, vamos deixar essa informação aqui. Aí ele dá outra declaração também. Ele fala que segmento de reta AN dividido pelo segmento de reta AP é igual ao segmento de reta AB dividido por 2 vezes o segmento de reta AM. Será que isso é verdadeiro? Vamos selecionar aqui o AN, então. AN é daqui até aqui. Deixa eu fazer os desenhos. Acho que fica mais bonito. Então, é esse segmento aqui. AN. É verdadeiro? Eu pegar o segmento de reta AN e dividir pelo segmento de reta AP, isso é verdadeiro? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como que ele fala? Então, AN é dividido por AP. Qual que é a proporção disso? Ele está falando o seguinte, ó. Que AN dividido por AP é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Vocês concordam aqui comigo? Ó, AN dividido por AP. Correto? Beleza. Então, AN mais AN dá para provar isso também, né? Como que a gente faz? AN mais NP é igual a AP. Mas esse segmento, essa sombra aqui, ó, ela também divide esse segmento de reta pela metade. Correto? Então, AN mais AN é igual a AP. Logo, AP dividido por 2 vezes AP dividido por AN é igual a 2. Ou AN dividido por AP é igual a 1 dividido por 2, que é o caso aqui, né? Correto? Então tá comprovado. Estar comprovado. Aqui, ó, ele tá dividindo aqui, ó. Ele tá fazendo essa divisão, né? Tô no lugar do... Isso. Tô no lugar do AB.
Ai, acabei me perdendo aqui. Acho que eu vou me expressar melhor assim, ó. Tá, voltando aqui. AM dividido por AB. Beleza. Então, esse comprimento AM dividido por AB. Então, como eu falei, né? Esse triângulo AMN é x vezes menor que o triângulo ABP. Ao mesmo tempo, se eu pegar o AM e dividir por AB, eu percebo também que AM é mesmo x vezes menor do que o segmento de reta AB. Se eu faço a mesma coisa aqui para esse cateto, eu faço o seguinte, ó, reforçando, AMN é x vezes menor que ABP, correto? Então, o seu lado AN x, o mesmo quantidade x vezes menor que o segmento de reta AP, né? E essas quantidades aqui, elas são equivalentes. Então, eu vou pôr aqui AN e AP. Acho que deve ser por isso que o autor não gosta de colocar as barras, porque eu tô esquecendo. Bom, a partir de agora eu vou evitar as barras também. Deixa eu ver aqui. A gente já encontrou essa declaração aqui, né? Aqui, ó. AB é igual a 2 vezes AM. Então, no lugar do AB, eu vou colocar 2 vezes AM. Aqui eu vou deixar ainda AN dividido por AP. Esse corta com esse. E aí eu descubro que AN é igual a AP dividido por 2. Então, essa expressão aqui vira essa expressão aqui. Então, essa declaração daqui do meio é equivalente à declaração daqui de baixo. Ok, mas onde eu quero chegar com isso? Essa declaração aqui, segundo o livro, vamos seguir o caminho do livro, né? Essa aqui, vamos usar essa declaração aqui. Correto? Tá, mas onde a gente quer chegar? A gente quer chegar no seguinte, a gente quer saber qual é a técnica para se encontrar esse ponto aqui. Correto? E aí, o que está escrito aqui é o seguinte. O segmento de reta AP significa a distância entre o ponto A e o ponto P. Beleza? Então a gente já aprendeu, né? Na aula anterior, como calcular a distância entre dois pontos horizontais. Bom, eu tenho certeza absurda que essa diferença aqui é positiva e essa diferença também é positiva. Então, o módulo pode ser suprimido. Ele é inócuo aqui, o significado. Belezinha? Agora a gente vai encontrar a posição... É N que eu estou olhando aqui? Ah, tá. Tá, saquei. Então, agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Tanto a projeção de M quanto a projeção de N estão sob a mesma posição no eixo X. Então, no lugar do xn, eu ponho xm. Fica assim, então, xm. Bom, não é exatamente a mediana que a gente quer encontrar?
E a mediana não projeta uma sombra na posição XM e uma sombra na posição YM? Olha as projeções aqui, ó. Então basta isolar XM aqui. Fica assim, então. 2 vezes XM menos 2 vezes XA. Eu vou isolar esse aqui. Então vai ficar 2XM XP menos XA mais 2XA XM. Esse negativo corta com esse coeficiente. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. XP menos XA dividido por 2. Será que ele dá XP também? Não. Ele fala B, né? Então, ó, o ponto B projeta no eixo X a mesma posição da projeção do eixo do ponto P, né? Então, no lugar do XP, eu ponho XP. XM é igual a XB menos XA dividido por 2. E aí tá a posição do Y. Ops, não é isso, não é mais. É mais. Né? Porque era... Aqui estava escrito assim, né? Menos XA mais XA. Pois bem, agora a gente vai fazer a mesma coisa pro Y. No caso do Y, não vou fazer pro Y não, ele já fala o seguinte, ó, mediante procedimento análogo, prova-se que Y, a posição do Y da mediana é igual a XA mais XB dividido por 2. Para vocês fazerem isso, deixa eu ver qual que é a ideia que eu vou dar aqui para vocês. Ele usou esse tamanho dividido por esse, e depois ele pegou esse tamanho dividido por esse, né? E igualou. Nesse caso aqui, eu tenho que envolver esse aqui de alguma forma. Então, acho que eu faço assim, ó. Esse tamanho dividido por esse. Correto? Que é a mesma coisa de eu pegar esse tamanho dividido por esse. Tá? Então, o que eu faço? M até N dividido por B, P é igual a A até N dividido por A, P. Correto? E aí a gente chega então à mediana. XA mais XB dividido por 2. YA mais YB. Se eu, por exemplo... Então, essa aqui é a ferramenta matemática para poder calcular a mediana. Se eu, por exemplo, em vez de eu... Em vez de eu selecionar um ponto médio aqui, eu selecionar 2 pontos, por exemplo. Tem um exercício na lista que fala sobre isso. Até separei ele aqui para a gente ver depois. Eu não estou com a lista aberta? Tô. Ó. Determine as coordenadas dos pontos que dividem o segmento AB em 3 partes iguais, sabendo que A vale isso e B vale isso. Então, como faz? É muito parecida a ideia aqui, só que em vez de... vocês fazerem isso, eu sugiro outro caminho. Deixa eu ver como que tá aqui. Eu tenho a resolução aqui.
Tá, a gente vai fazer assim, ó, a dica, né? A dica da questão 3. Lembrando que amanhã tem prova, viu? Então, arrasto para cá, e aí fica assim, ó. O ponto A tá aqui, mais ou menos. O ponto C tá aqui. O ponto D tá aqui. E o ponto B tá aqui, mais ou menos. Então aqui tá o A. Aqui tá o C. Aqui tá o D. Eu tô chamando esses dois pontos de C e D. E aqui tá o B. Ligando eles, fica assim, ó. Então vocês veem o seguinte, ó. O que acontece aqui? Quando a gente fala, perceba o seguinte, quando a gente fala que esse ponto médio aqui, ele divide o ponto A e o ponto B em duas partes iguais, é equivalente dizer também que esse ponto M também corta esse comprimento AP em duas partes iguais. E também corta esse ponto BP em duas partes iguais também. Logo, se em vez de eu escolher um ponto que divide em duas partes iguais, eu escolher dois pontos que dividem em três partes iguais, aí acontece o seguinte, ó. Então eu vou trazer essa projeção, ó. A reta AB, ela projeta no eixo X um comprimento que eu vou chamar de XB menos XA. Trazer o D para cá. Ok. E aí fica assim, ó. Aqui é XA, aqui é XB. Logo, esse comprimento de XA até XB, ou a distância entre essas projeções, né? Entre esses dois pontos aqui, é o módulo de XB menos XA. Correto? Isso aqui, como eu já deixei organizado aqui são os valores positivos, aqui são os valores negativos. Então, com certeza, essa diferença aqui ela vai dar positiva. Então, eu posso eliminar aqui o módulo e aí fica assim mesmo, tá? Então, essa aqui é a distância de XA até XB. E aí, o que significa? Significa o seguinte, que se eu pegar XB menos XA e dividir por 3, isso é a mesma coisa que a distância. Muito importante vocês anotarem o que eu estou dizendo aqui, tá? Que a distância da projeção do ponto A, vou colocar outro verde aqui, uma cor mais destacante. Aqui é XC, né? Que a distância
de XA até XC é igual a essa diferença e essa razão. Mesma coisa quando eu pego, então aqui tem XD aqui, né? Mesma coisa também quando eu faço assim, ó. XB menos XA dividido por 3 igual a XD menos XC. Só uma dica para vocês, sempre faça assim, ó. Aqui na geometria analítica faz assim, ó. Toda vez que eu tiver uma diferença entre dois pontos, sempre faz de um jeito em que, digamos que está XA menos XB. Sempre faça de um jeito que essa diferença seja positiva. Tá? Sempre organize assim. Correto? Porque aqui a gente só está importando com a distância, não está importando... Não estamos trabalhando com vetores, o sentido não importa. Correto? Se fosse vetor, aí nós iríamos nos importar aqui. Mas como a gente só importa com o comprimento, tanto faz. E a mesma coisa de XB menos XD igual a XB menos XA dividido por 3. Ai, caramba, eu enrolo demais. Muita coisa para ver. Ai, cadê as... Aqui. Então, tá. Vindo aqui. Vamos agora para o cálculo da mediana e do baricentro. Então, para a gente calcular a mediana e o baricentro, a gente precisa, né? Precisa da noção de ponto médio de um segmento. Né? Precisa do conhecimento. Então, são conteúdos acumulativos aqui, né? Ponto médio. Ele precisa disso. O que é mediana? Então, está definido aqui mediana. Isso aqui é uma definição, correto? O livro não fala isso, mas isso aqui é uma definição matemática. Ele dá um nome, mediana, e aí ele descreve a definição como se fosse um dicionário, né? Matemática é muito parecido com língua, né? Uma língua falada e escrita, e uma linguagem de comunicação, né? E aí ele dá a definição. A definição vem a partir daqui, ó. É o segmento cujas extremidades são um dos vértices desse triângulo e o outro ponto, né, a outra extremidade dessa mediana, ela é de tal maneira que ela separa o lado oposto ao vértice A em duas partes iguais. Então, BM mais MC é igual a BC e BM é igual a MC. Logo, BC é igual a 2 vezes BM e 2 vezes MC. Né? Essas duas informações aqui, elas podem ser úteis. Essa informação também pode ser útil. E na verdade, todas essas declarações são verdadeiras e úteis. Né? Então, se eu sei o par ordenado do ponto B e o par ordenado do ponto C, e eu quero calcular a mediana, fácil. Né? Já tá, a ferramenta matemática já está dada. É xb mais xc dividido por 2, yb mais yc dividido por 2, e aí vai. Né? Tá aqui, ó. Então ele calculou a mediana. Correto? E aí, beleza, ele faz a mesma coisa para o vértice B e faz a mesma coisa para o vértice C. O encontro... Isso aqui é uma demonstração matemática, eu não vou saber onde conseguir essa demonstração,
mas é uma declaração que vocês precisam tomar como verdadeira, correto? O encontro das medianas AM, BN, PC se dá no ponto G, unicamente no ponto G. Elas não se tocam, elas não se tocam em outro ponto além do ponto G. E além disso, elas tocam ao mesmo tempo no ponto G. Não tem algo assim, ó. Então, deixa eu fazer algo aqui no improviso. Não tem algo assim, ó. Tá vendo? Elas não coincidiram. Então, digamos que aqui é o ponto G, né? Elas não se... essa terceira reta aqui, essa mediana, não coincidiu com as outras duas. E ao mesmo tempo, né, essas duas medianas aqui não coincidiram com essa aqui. Então, esse aqui não pode ser baricentro. Não é baricentro. Para ser baricentro, elas têm que se tocar. Isso aqui, só pelo fato de você estar vendo aqui no desenho, não significa que está provado, tá? Matemático, ele prefere todas as demonstrações. E é assim mesmo. É importante sempre deixar claro isso, tá? Muitas declarações matemáticas elas precisam de demonstração. Tá, então como que eu vou determinar o ponto do baricentro? Como eu vou determinar? Então, determinação das coordenadas do baricentro de um triângulo. Eu não vou dar os detalhes aqui, eu vou dar simplesmente a ferramenta matemática aqui, porque o nosso prazo é curto, e aí a gente vai gastar mais tempo só resolvendo o exercício. Então eu dou a ferramenta matemática para vocês utilizem ela, tá? Então, esse é o ponto A, B e C, e aí eu preciso saber o ponto do baricentro. Eu estou usando essa notação aqui, mas essa aqui também é recorrente, viu? Muito recorrente. Isso aqui também representa vetor, viu? Além de representar ponto, além de representar representa ponto e vetor. Tá. Então, as três medianas relativas aos lados AB, BC e AC são, respectivamente, CN, AP e BM. Né? Tá aqui as medianas. Correto? Elas se encontram no ponto G, o baricentro do triângulo. Então, ele vai obter as coordenadas e aí ele usa uma propriedade da geometria plana. Então, esse aqui é conteúdo que acho que vocês viram no primeiro ano de ensino médio. O baricentro de um triângulo divide cada mediana em dois segmentos cujas medidas estão na razão 2:1. O que significa isso? Que MG é metade, ó, MG é metade de BG. Aqui, ó. CG vale 2 vezes GN. Né? Então, essa aqui é uma outra propriedade que é demonstrada, né? Demonstrada nos cursos de matemática. A física não vê essas demonstrações pequenininhas, não. A gente gasta mais tempo vendo outros tipos de demonstrações. E aí eu já vou apresentar aqui para vocês esse slide aqui eu não vou dar muitos detalhes. Ele só é o procedimento do livro para poder se encontrar o ponto do baricentro, tá? Ele só é isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Que não coube na minha tela. Então esse aqui é a ferramenta para se calcular o baricentro.
correto? Tá aqui. Isso aqui é importante, ó. Então, essa é a ferramenta, né? Se usa para calcular o baricentro do triângulo. Reforçando, né? O que é baricentro, né? Ponto onde se encontram as medianas de um triângulo. O que é mediana, né? O que é mediana? Reforçando então. Deixa eu tentar lembrar aqui. Mediana é segmento que liga um vértice ao ponto médio do segmento oposto ao mesmo vértice. Né? Então aqui, ó. BM mais MC igual a BC. BM igual a MC. Então, como que faz para calcular o baricentro? Simplesmente pega a posição, a projeção do vértice A no eixo X, soma com a projeção do vértice B no eixo X, mais a projeção do vértice C no eixo X dividido por 3. E faz a mesma coisa para as projeções no eixo Y. Né? Então, isso aqui é baricentro. Informação importante para se fazer a avaliação 1 de amanhã. Importante. Onde eu tô? Ele não fala o slide que eu tô aberto. Ah, ele mostra aqui. Tá. Esse aqui também é muito importante, porque aí a gente já começa a entrar na parte legal da geometria analítica. Né? Condição de alinhamento de 3 pontos. Correto? O que significa aqui é o seguinte. Existe... vocês conseguem perceber, imaginar uma reta em que 3 pontos não estão alinhados? Por exemplo, vocês conseguem imaginar A, B e C formando uma reta, sendo C não pertencente à reta? É meio óbvio que não, né? Então, para que eles compartilhem, né, a mesma reta, a gente tem que encontrar alguma condição para isso. Né? Outra coisa também, vocês conseguem imaginar 3 pontos alinhados pertencentes a uma mesma reta que determinam um triângulo?
também não. Além disso, 3 pontos não alinhados, sempre, em todas as situações. Isso aqui acho que nem é demonstração, isso aqui nem é provado, isso aqui é uma intuição matemática sem necessidade de demonstração. Então, sempre que eu tiver 3 pontos não alinhados, esses 3 pontos vão formar um triângulo. E aí, mais ou menos a partir desse princípio, mais ou menos essa ideia, depois eu vou mostrar para vocês como usar essas ideias para poder encontrar alinhamento de pontos, quando que 3 pontos estão submetidos a uma mesma reta, ou 3 pontos estão submetidos a um triângulo. Bom, como que funciona aqui? Qual é a ideia aqui? É o seguinte, para a gente encontrar o alinhamento do ponto A, B e C, ele faz o seguinte, ó, ele usa novamente a semelhança de triângulos. Então ele pega a semelhança entre o triângulo BCE e o triângulo ABD. Correto? Caramba, já foi quase 1 hora. 46 minutos. Eu vou abusar um pouquinho hoje. Amanhã eu vou passar o restante do conteúdo, tá? Sem falta. Então ele faz o seguinte, ele pega o comprimento BE, divide pelo comprimento AD, e aí ele vai ter uma razão, né? Isso aqui dá um número puro, né? Um número real. E se eu fizer a mesma coisa para o comprimento CE com o comprimento BD, né? Essa aqui é uma ideia que eu já adiantei, né? Nos minutos anteriores ao que eu estou declarando aqui. Deixa eu ver, peraí. CE dividido por BD também resulta na mesma proporcionalidade. E aí elas podem ser igualadas, correto? Beleza. Acontece o seguinte. Já aprendemos a calcular a distância entre 2 pontos na horizontal. E esses comprimentos aqui são... E esses comprimentos aqui, ó, são comprimentos horizontais. Então, a posição B projeta no eixo X uma sombra na posição x2. E a posição E, o ponto E, projeta no eixo X, aqui acho que é x3, uma sombra na posição x3 do eixo X. Logo, o comprimento da distância entre o ponto B e E é igual a x3 menos x2. Faço a mesma coisa para os pontos A e D. Então é x2 menos x1. Aí vocês vejam aqui que eu sempre faço de uma maneira... A física também costuma muito fazer isso, tá? Mas na física a gente usa mais a ideia do final menos o inicial. Explicitamente, só no contexto daqui da geometria analítica dessas aulas, use sempre o maior menos o menor. Porque os cálculos ficam menos confusos e abre menos margem para você se equivocar. Correto? Então, bora. Aí eu faço a mesma coisa para segmento de reta CE, segmento de reta BD, e aí faço aquelas contas doidas que o aluno de ensino médio sempre pergunta. Eu faço o chuveirinho aqui, eu faço a multiplicação cruzada aqui, faz. Esse aqui é um tipo, multiplicação de cruzada é regra de 3, né? Isso aqui é um tipo de regra de 3? É um tipo de regra de 3. Um tipo. Regra de 3. Então, a gente faz a multiplicação cruzada aqui, fica x3 menos x2 vezes y2 menos y1, né? y3 menos y2, x2 menos x1. E aí eu faço o famigerado chuveirinho, né? Vou adiantar aqui. Eu não vou mostrar os detalhes aqui, mas em essência é o seguinte.
se eu fizer o chuveirinho, vai dar esse resultado aqui, ó. Eu não vou fazer o cálculo, senão vai ficar um pouco enfadonho. Mas eu procedo aqui os chuveirinhos, depois vocês verifiquem que está correto. E aí eu elimino essa parcela com essa parcela, porque elas são iguais, ó. x2, y2 menos x2 menos y2. E aí sobra isso aqui, ó. x1 vezes y2 mais x3 vezes y1 mais x2 vezes y3 menos x3 menos y2 menos x1 menos y3 menos... E aí vai. Essa expressão matemática aqui, vocês aprenderam no segundo ano, que é o resultado dessa matriz aqui, ó. Ou seja, se eu pegar a matriz das projeções dos pontos, né? Então, primeira coluna x, segunda coluna y, e a terceira coluna 1, e eu calcular o determinante disso, tem que resultar nessa expressão matemática. Então, qual é a condição necessária? Condição necessária para 3 pontos estarem para 3 pontos contidos numa reta, contidos ao mesmo tempo, na verdade. É só calcular o determinante das projeções dos pontos. Aqui, como a gente está... Eu não gostei muito da anotação do livro, eu vou dar uma modificada. Como a gente está usando ABC, em vez de usar esses rótulos, esses subíndices como números, eu vou usar o A, o B e o C. Então, ó, o A é x1, y1, né? Então, no lugar do 1, vou colocar A. No lugar do 2, eu vou colocar B. No lugar do 3, eu vou colocar C. B. Oi, Denguinho, depois. Então, essa aqui é outra ferramenta matemática útil para se resolver a lista e para se resolver as questões da prova. Deixa eu ver que mais. Eu vou explicar só mais um ponto e eu vou deixar o restante para amanhã. E aí vocês assistem quando vocês tiverem tempo e logo depois vocês façam a prova, tá? Eu vou deixar também alguns exercícios resolvidos. Ah, outra coisa. Qual é a condição? Para aqui para pensar aqui comigo. Se isso aqui é condição necessária para a gente ter que os 3 pontos estejam contidos na mesma reta ao mesmo tempo, se eu fizer isso aqui, ó, e se eu encontrar, se eu conseguir determinar ou fazer o teste e calcular o determinante das projeções dos pontos nos eixos x, y, e o valor do determinante for um valor diferente de zero, mas pertencente ao conjunto dos números reais. O que isso aqui me demonstra quando eu descubro isso?
que está demonstrado aqui? Quando eu pego 3 pontos, a projeção e coloco as projeções desses pontos nessa matriz, calculo o determinante dessa matriz, eu descubro que o determinante dessa matriz é diferente de zero. Eu chego a qual conclusão? Qual é a conclusão disso? Então, ó, se esse determinante é igual a zero, concluo que os 3 pontos estão na mesma reta ao mesmo tempo. Se isso aqui for diferente de zero, eu concluo que A, B e C são vértices de um triângulo. São vértices de um triângulo. Eu não tenho certeza se o livro declara isso também. Deixa eu ver aqui. Geralmente ele deixa uma notinha de... Eu tô conferindo o livro aqui, peraí. Ele não deixou essa notinha. Não tem problema. Tinha uma outra informação que eu acho importante trazer pra cá. Deixa eu pensar. Ah, lembrei. Tá, a gente vai agora... Só vou dar uma introduzida na equação geral da reta. E aí... É bom que a gente já chegou aqui na matriz. Eu já vou adiantar o seguinte, ó. Então, se 3 pontos distintos, né? Tá aqui a declaração, né? Já do slide anterior. Se 3 pontos distintos são colineares, né? Que significa ser colinear, né? Contidos ao mesmo tempo na mesma reta. Deixa eu pensar aqui. Tá. A equação geral da reta é o seguinte. Então, eu só vou falar sobre a equação geral da reta e depois eu vou deixar o restante para amanhã. Avaliação, só reforçando, a avaliação de amanhã vai estudar, vai cobrir o ponto, reta, e semana que vem vai cobrir ponto, reta e circunferência, tá? Então a gente tem aqui, como que a gente faz aqui, ó? Se eu disse, então aqui é PRQ, né? Se eu disse que a matriz dessas projeções P, ops, é igual a zero, determina que são pontos colineares, eu sempre confundo na hora de colocar os índices aqui. Eu não preciso, deixa eu pensar aqui. Ah tá, eu preciso sim. Aí, eu sempre confundo. Pronto, aí 1, 1, 1, isso aqui igual a zero. Se eu efetuo, né, a regrinha aqui do cálculo do determinante, né, eu vou conseguir esse resultado aqui, ó. Eu vou conseguir esse resultado aqui, ó. X, y1 menos y2. Na verdade, ele usa aqui outro tipo de notação, né? Tá, então esse aqui é... No caso, o autor usou... Vamos usar a notação do autor aqui, que vai ser melhor. Então aqui é x, 1, 2, 2. Beleza. Então, se eu calculo aqui o determinante e encontro essa equação aqui,
eu tenho a equação geral da reta. Onde x1, y1, x2 e y2 são valores numéricos sabidos ou coeficientes determinados. A gente já sabe que eles são números, números constantes, né? Constantes, né? Eles não variam, são estacionários, etc. A física fala que é estacionário. Só que x e y são as variáveis. E aí, ó, eu só quero fazer uma pequena demonstração aqui, que essa equação aqui é equivalente à equação afim da função afim, ó. Né? Então, ó, x menos y1 menos y2 mais y vezes x2 menos x1 mais x1 y2 menos x2 y1 igual a zero. Eu vou demonstrar que isso aqui tem a mesma aparência da função afim. Mesma aparência. Aí a gente termina. São declarações equivalentes, correto? Então, faço o seguinte. Isso aqui é um número conhecido, essa subtração é um número conhecido, então se eu disser o seguinte, que A é igual a y1 menos y2, e se eu disser que... Não, vou chamar isso aqui de Azão. E se eu disser que Bzão é igual a x2 menos x1, e se eu disser que Bzinho é igual a x1 vezes y2 menos x2 vezes y1. X vezes A mais y vezes Azão, y vezes Bzão mais Bzinho igual a... Essa aqui eu vou chamar de Czão. Igual a zero. Coeficiente, coeficiente, coeficiente significa que são números sabidos, né? Números sabidos construídos em cima de outros números sabidos. E aí agora eu vou isolar o y. Bzão y igual a menos Azão x menos Czão. Bzão está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica então menos Azão dividido por Bzão x menos Czão dividido por Bzão, e aí eu faço a seguinte renomeação. E se eu disser que Azinho é igual a Azão dividido por Bzão, e Bzinho é igual a menos Czão dividido por Bzão, aí eu tenho a função afim. A equação da reta, dentro do contexto de funções. Bom, é isso. Tá? Na verdade, eu estou aqui pensando, como o conteúdo é muito extenso, eu vou só até a equação geral da reta na avaliação de amanhã. Ok? Beleza? Aí amanhã eu vou... Amanhã tá tudo safe. Ô, Gabriel Keke, obrigado aí pelo comparecimento. José Manuel, muito obrigado. Vocês são meus alunos fodas. Muito querido vocês ficar aí até o final. Vou encerrar. Espero que a gravação não feche. Não trave.